Eu quero, nesse momento, compartilhar com você uma palavra que Deus pôs ao meu coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11 ao 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 13. Vai vir aqui? Vai vir aqui? Amém? Diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, o que receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Fecha os teus olhos, por favor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Que nesse momento, Senhor, possamos esquecer de tudo que ficou lá fora. Que nesse momento, Senhor, possamos deixar para trás todos os nossos dilemas, os nossos conceitos. Que possamos nos desconstruir na Tua presença, Senhor. E através do Seu Espírito Santo sermos reconstruídos em novas criaturas, mais parecidas contigo, Senhor. Ministra as nossas vidas, conduza-nos na Tua verdade, e a Tua verdade é a Tua palavra. Sara-nos, cura-nos, liberte-nos, transforme-nos. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, existem algumas coisas nas nossas vidas, algumas decisões das nossas vidas, que são decisões de vida ou morte. Não sei se você já pôde passar por alguma experiência dessa, aonde uma escolha sua definiria se você iria viver ou morrer, aonde não haveria uma outra chance. Existem decisões nas nossas vidas que mudam o rumo da nossa vida por completo, ao ponto de nós não podermos mais voltar atrás. Deveria ser assim o casamento, né? Na prática, porque na teoria é unir-se o homem à sua mulher e os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu que o homem não casou, já era. Mas não é disso que eu vim falar. Existem certas decisões, certas escolhas que estão nas nossas vidas, que é igual a uma pessoa que vai navegar no mar e não leva uma bússola. A certeza é de que ele vai se perder. Se ele não souber se orientar pelas estrelas, se ele não souber se orientar pelo nascer e o se pôr do sol, ele vai se perder. Um homem no deserto, sem um mapa, sem um guia, provavelmente ele morrerá. Pensa você comigo. Se de repente o gasofilaço fosse uma bomba, para muita gente tem até medo de chegar perto. E ali tinha 2 fiozinhos, e você com o alicate na mão, você tinha que escolher os 2 fiozinhos para a bomba não ser detonada. É uma escolha de vida ou morte, amém? E quando, na minha vida, eu lendo a palavra de Deus, deixa o texto para mim, por favor. Eu me deparei com esse texto, eu tive que fazer uma decisão e uma escolha que dependia da minha existência. Esse texto ele fala de uma decisão que devemos tomar em nossas vidas e que essa decisão diz respeito à nossa existência. Eu sempre achei que Deus era meu pai. Eu sempre achei que Deus era meu pai e vivia como se Deus fosse meu pai. Andando e pedindo as coisas em oração,
tendo uma vida de religiosidade. Irmão, talvez a gente fala muito aqui de religiosidade, e talvez você não tenha o conceito verdadeiro do que é religiosidade. Deixa eu te explicar o que é a palavra religiosidade. Religião é uma palavra que vem do grego, e essa palavra no grego se chama religare. E religare significa religar algo que foi rompido. Então a palavra religião significa, na sua tradução literal, ligar o homem novamente a Deus. O objetivo da religião é religar o homem a Deus. Porque essa relação foi rompida através do quê? Através do quê? Do quê? Glória a Deus. Engraçado é que a gente sabe disso. Não precisa de pregações para explicar para a gente que o homem rompeu a sua relação com Deus por causa do pecado. Isso não tem muito o que se dizer. Não tem que ficar falando aqui 3 horas sobre isso, porque é uma coisa que todo ser humano já sabe. Até quem nunca foi à igreja, quem nunca veio à igreja, quem nunca entregou a sua vida a Jesus, a pessoa que não desceu as águas do batismo, ela sabe que o pecado afasta o homem de Deus. Não sabe? Amém. E a religião, ela vem para religar o homem a Deus. E o que é religiosidade? Religiosidade são atitudes que nós fazemos, são coisas que nós fazemos que a gente acha que isso está ligando a gente a Deus. Olha, eu vou guardar o sábado, porque se eu não guardar o sábado eu vou estar afastado de Deus. Olha, eu vou usar somente um certo tipo de roupa, porque se eu não usar essa roupa, Deus se agrada comigo. Eu posso, não posso, eu faço, não faço. Ai, Deus vai me castigar. São atitudes que nós fazemos, e que a gente acha que essas atitudes, por merecimento, somos religados a Deus. Mas esse texto, ele deixou claro na minha vida, há alguns anos atrás, que não eram as coisas que eu fazia que me tornavam filho de Deus. Não eram as atitudes que eu tinha que me tornavam filho de Deus. Não é a religiosidade, não é eu vestir um certo tipo de roupa, ou eu fazer certas coisas que eu vou estar próximo de Deus. Somente uma pessoa pode ligar o homem a Deus, e essa pessoa está ao lado dele hoje, é Jesus Cristo de Nazaré. É somente Ele. A nossa religião hoje se baseia em um homem, Jesus Cristo. É Ele o único que pode ligar, fazer a conexão, outrora destruída pelo pecado, com Deus. Você quer ter um relacionamento com Deus? Encontre Jesus Cristo. Você quer servir a Deus? Tenha um encontro com Jesus Cristo. Você quer viver uma vida com Deus? Encontre Jesus Cristo. É possível, sim, você viver na igreja, você viver a religiosidade e não viver em Jesus Cristo. É possível. Porque aquele que vive em Jesus Cristo, anda como Jesus Cristo, pensa como Jesus Cristo e vive como Jesus Cristo quer que ele viva. Porque não vivo mais eu, mas você sabe de tudo. Meus amados, algumas pessoas passam por algumas experiências traumáticas em suas vidas, algumas experiências decisivas. Por exemplo, uma pessoa que sobrevive à queda de um avião. Já conheceu alguém que sobreviveu à queda de um avião? Existem pessoas que sobreviveram à queda de avião. Só que depois que ela sai daquilo ali, meu irmão, a vida dela nunca mais é a mesma. Porque ela tem a ideia de que ela teve uma outra chance. Porque ela teve ali, enquanto o avião estava em turbulência, enquanto o avião estava caindo, ela passou um flashback na sua mente. Todo mundo que se depara com a morte, tem essa ideia de que a minha vida passou diante dos meus. Você já teve alguma situação na sua vida em que sua vida passou diante dos olhos?
Sabe que eu acredito que Deus permite isso para nós, para que nós possamos nos arrepender, para dar tempo. Ele fala, olha, deixa eu te mostrar o que você aprontou, ó. Trum. E aí de repente tem um livramento, o avião cai e você sobrevive. A pessoa não consegue ser mais a mesma, ela muda. Ela muda. Uma pessoa que passou por uma enfermidade terrível, um câncer terrível, e ela é curada, quando ela sai desse câncer, ela volta a fumar? Ela volta a viver a vida dissoluta que ela vivia? É claro que não, ela começa a mudar o seu conceito, ela começa a mudar suas atitudes, ela começa a mudar o seu modo de agir, o modo de viver com as pessoas, a maneira com que ela trata a família. Não é verdade? Dá mais valor aos filhos, à esposa, dá mais valor aos pais, dá mais valor para a vida. Porém, deixa eu te explicar uma coisa, uma pessoa que sobrevive à queda de um avião, e assim como uma pessoa que sobrevive a uma enfermidade terrível, a um câncer ou qualquer outra enfermidade maligna no seu corpo, uma pessoa que passa por essa situação e passa por essa provação e sobrevive, ela vai viver feliz. Porém, um dia, lá na frente, ela tem um encontro com a morte. Todos terão um encontro com a morte. Então as experiências que nós temos aqui na nossa vida, que podem mudar a nossa maneira de viver, um dia ainda não vai mudar a realidade de que todos vamos morrer. Isso se Jesus não voltar antes, amém? Por isso Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque aqueles que creem no Senhor têm a vida eterna, amém? E a gente sabe, meu irmão, através desse texto, nós podemos entender que estamos separados de Deus, estamos desligados de Deus. A humanidade pecou e se afastou de Deus, por causa dos teus pecados e das suas transgressões. E somente um homem, somente o Deus encarnado é capaz de nos ligar novamente a Deus. E através dessa religação com Deus, podemos não só ter uma transformação de vida, mas podemos ter a vida eterna. Meu amigo, maior do que a experiência de você cair de um avião e sobreviver, maior do que a experiência de você sobreviver a uma bala, maior do que a experiência de você sobreviver a um capotamento de carro no meio da Via Dutra, maior do que tudo isso, é você reconhecer os seus pecados, se render a Cristo Jesus e ter o dom da vida eterna. Isso deve ser algo importantíssimo na nossa vida. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso é uma questão de escolha que tem que estar presente nas nossas mentes. O que aprendemos é que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, para salvar os homens dos seus pecados. Amém? Você sabe disso? Glória a Deus. Jesus não veio, a obra de Jesus não foi vir da casa para ninguém. A obra de Jesus não foi simplesmente para livrar os homens de acidentes. A obra de Jesus não foi simplesmente tirar as doenças das pessoas. A obra de Jesus foi a redenção pelo teu sangue. A redenção pelo sangue que apaga o pecado do homem e dá o direito do homem ser chamado filho de Deus. Quem éramos sem Jesus? Criaturas pecadoras. A criação que se perdeu, a criação que se rebelou contra o Criador, a criação que vive por sua conta própria, que faz o que quer, que fala o que quer, que age da maneira que quer. É isso que somos sem Jesus. Negamos. Quantas vezes não negamos Jesus na nossa vida? Ele veio para os seus, mas os seus o negaram, e muitas vezes, não só os judeus, mas nós também negamos. Quantas vezes as pessoas falaram do amor de Cristo por você, e você disse, tá bom, obrigado. Quantas? Quantas vezes a palavra de Deus te confrontou nas suas leituras devocionais, e você leu essa palavra e você disse, tá bom, obrigado, mas eu já passei dessa fase. Amados,
Colossenses capítulo 1, versículo 14. A obra de Jesus Cristo é redentora. E o que se diz redenção? Nós não merecemos, nós não pagamos, nós não fizemos nada, e Ele fez por nós todas as coisas. Em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quem é esse ser? Quem é? Jesus Cristo, amém? Amém? Entenda uma coisa, eu não fiz nada para merecer, não parte de mim isso, Ele já fez, Ele me amou, Ele se entregou, Ele me escolheu, certo? Então eu não preciso fazer mais nada, então tá bom, então eu já sou salvo, é isso? Não, meu irmão, se você lê, se você conhece a palavra de Deus, se você conhece um pouquinho de vida cristã, você vai saber que não é só simplesmente ficar na sua casa de boa, vivendo a vida que você tem, que aquilo que Cristo fez por você já vai fazer efeito na sua vida. Os cristãos, no decorrer dos séculos, e nesses últimos séculos mais próximos, criaram uma fórmula, e uma palavra que você já teve, uma frase que você já teve um contato com ela, que para você ser salvo, você precisa aceitar a Cristo, amém? Porque a obra de Cristo já está aí, Ele já fez, a obra redentora já está aí, Ele já morreu por nós e somos salvos em Cristo Jesus. Mas todos terão essa salvação? Todos terão essa salvação? Quem terá essa salvação? Aqueles que aceitarem a Cristo. Mas aí é nessa frase que eu quero chegar hoje. É nesta frase que eu quero trabalhar hoje. Porque, meu amado, nós vimos aí em João capítulo 1, versículo de número 11, que nós devemos receber a Cristo, todos os que receberam a Cristo, amém? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, por favor, põe aí, Atos dos Apóstolos 16, 31, é a história de um carcereiro que se depara com algo maravilhoso em sua frente, e ele diz, o que eu faço para ser salvo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer essa noite. Diga comigo, o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a tua casa. Essa é a resposta. Então a palavra aceite a Jesus, a palavra, entenda o que eu vou te dizer, a frase, o conceito aceite Jesus, no literal, aceite Jesus, não existe na Bíblia. Não existe aceite Jesus. E esse é o problema da nossa atualidade. Porque as pessoas têm essa ideia de aceite Jesus. Você quer aceitar Jesus hoje? Aceita Jesus. Ô irmão, aceita Jesus aí. Fica lá, aceite. E dá a falsa ideia de que Jesus está mendigando. Dá a falsa ideia de que Jesus está de joelho implorando. Ei, me leva para casa porque eu estou perdido. Dá a ideia para a pessoa de que ela precisa pegar Jesus no colo. Mas o que a gente encontra na palavra é o contrário. A gente encontra o ser humano perdido, o ser humano que chegou à conclusão de que ele não é ninguém, o ser humano que chegou à conclusão de que ele é falho, fraco, pecador, e ele suplica, o que eu preciso fazer para ser salvo? Somos nós que devemos suplicar a Jesus, somos nós que devemos nos prostrar a Jesus, somos nós que devemos clamar a Jesus e dizer, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Não é Jesus que suplica por nós, somos nós que suplicamos por Ele. E muitas vezes essa formulazinha, aceite a Jesus, fica uma coisa que não tem confronto nenhum. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão, aceitar Jesus é confronto nas nossas vidas. Sabia? Se você
receber Jesus em sua vida, primeira coisa para você receber Jesus na sua vida, você só vai receber Jesus na sua vida verdadeiramente se você entender que você precisa dele. Concorda? Você só vai receber ele na sua vida se você entender que você precisa dele. Se você não entender, se você não cair na real de que você precisa de Jesus, que você precisa do quê? De salvar? Sabe qual é o problema? O aceite a Jesus é solto nas massas, sem a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é o arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Mas como eu vou me arrepender? Se eu não sei o que eu fiz, eu não fiz nada. Olha o Henrique, que moço bom. Moço bom, gente. Você matou alguém hoje? Não? Você adulterou hoje? Também se adulterasse não ia falar, né? Alguém aqui matou alguém hoje? Não se manifeste, por favor. Alguém aqui bateu na mãe hoje? Aê, Orlandão. Orlandão matou um prato de arroz e feijão. Esse é o cara. Alguém roubou aqui hoje? Poxa, então aqui nós estamos num lugar que só tem pessoa boa. Meu Deus, vamos armar uma tenda para esse povo aqui, aqui é o céu na terra. Só tem gente boa. Só tem gente que não precisa de arrependimento. Só tem gente que não tem pecado. E é nessa condição que muitas pessoas aceitam Jesus. Eu aceito aí, não faz mal, faz bem, né? Me dá aí, me dá um Jesus hoje aí. Me dá um Jesus aí. Por que você está recebendo Jesus? Por que você quer Jesus na sua vida? Jesus é bom, né? É bom, então Jesus. Mas não entende que a ideia de ter Jesus em vida é porque nós somos indignos da presença de Deus. É que somos pecadores. E ai de nós, se não fosse Jesus. Meu amado, entenda uma coisa. Deixa eu molhar o bico. Nós devemos entender muito bem o efeito da frase, aceite Jesus. Eu não estou dizendo que ela está errada, mas ela não está na Bíblia. Na Bíblia está, receba a Jesus. Na Bíblia está lá, creia no Senhor Jesus. Mas o que eu tenho que aceitar? O que eu tenho que crer? Eu tenho que crer e eu tenho que aceitar a ideia de que Jesus é Deus. Eu tenho que aceitar e crer na ideia de que sem Jesus eu estou distante de Deus. Eu tenho que aceitar e crer na ideia que tudo que eu sou, tudo que eu preciso para sobreviver e tudo que eu terei e tenho, vem e provém de Jesus Cristo, porque Ele é a coisa mais importante para a minha vida. É isso que eu tenho que crer. Eu tenho que crer que sem Jesus Cristo eu não sou nada. É isso que eu tenho que crer. E eu não posso me acomodar na vida que eu tinha. Porque, meu irmão, às vezes a palavra aceite Jesus vem para a vida das pessoas só para aumentar números na igreja. O culto foi bênção. Nossa, 32 aceitou Jesus, está na bênção, abençoado. E desses 32, quantos entenderam a mensagem da cruz? Desses 32, qual foi a motivação verdadeira do coração quebrantado, contrito e arrependido que recebeu Jesus em suas vidas? De repente você aí sentado, meu irmão, talvez você nunca com um coração contrito e consciente entregou a sua vida a Jesus. Isso é um assunto para daqui a pouco. Meu amado, então entendemos que a frase aceite Jesus, ela tem que caminhar com a nossa vida, suplicando a Jesus por salvação. E eu só vou suplicar por salvação se eu entender que eu estou perdido. Meu irmão,
você pode ser uma pessoa boa, você pode não ter matado, roubado, você pode não ter feito nada assim terrível aos teus olhos. Mas a maneira de você querer viver independente de Deus é uma rebelião contra Deus. Às vezes nas nossas intelectualidades, achamos que não precisamos de Deus para nada. Quem sustenta a sua casa? Quem é o Senhor da sua vida? As coisas que você tem, quem te deu? O suor do meu trabalho. É? Então é porque você ainda não encontrou o Senhor que é dono de todas as coisas. Você ainda não encontrou Ele. Aceitar a Jesus deve aplicar em nossa vida transformação moral. Sabe o que é transformação moral? Vou te explicar. Vamos pensar no filho pródigo. O filho pródigo, pródigo porque ele era esbanjador, a palavra pródigo é esbanjador, ele deixa o pai, Lucas capítulo 15, ele deixa o pai, ele vai viver a vida do jeito que ele quer, viver as coisas do jeito que ele quer, gastar o seu dinheiro, ele fala meu dinheiro, eu quero a minha parte. Olha só que interessante, para para pensar um pouco. Pai, eu quero a minha parte da herança. Quem conseguiu? Quem juntou aquele dinheiro? Quem batalhou e quem construiu a fazenda foi o? Então não era nada dele. Nada é dele, entenda isso. Nada do que você tem é seu. Você pode achar que é seu, mas é tudo de Deus. Às vezes você dá uma de pródigo. Me dá minha parte, tudo bem. Mas quem deu é Deus, meu amado. Ele que construiu, Ele que fez. Me dá minha parte da herança. Foi viver a vida dissoluta, uma vida do jeito que quis. Chegou nos porcos. Chegou na miséria. E a palavra fala que caindo em si, disse, pequei contra os céus, vou até o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser feito, chamado teu filho, faça-me como um dos teus servos. Agora, o filho chega até o pai, arrependido das tuas atitudes, depois de ter tido uma consciência, uma esclarecida das coisas que ele tinha feito. O pai fala para o quê para o filho? Vai embora daqui. O pai fala para o filho, sai daqui porque a minha parte da herança você já pegou. Sai daqui, porque você quis viver a sua vida sem mim, vai viver ela. Não, o pai esperava pelo filho. O pai recebe o filho. E o pai perdoa o filho. O pai faz o filho ser filho novamente. Coloca um anel, sandálias, vestes e celebra a vida do filho. Agora pensa comigo. O que precisou para o filho voltar para o pai? Não só uma confissão verbal, teve que ter nele uma transformação moral. Sabe por quê? Ele recebeu isso do pai, ele voltou para a farra? Voltou para a farra? Voltou a viver uma vida à la vontade? Não. Voltou? Não. Ele teve uma transformação moral. A confissão verbal dele caminhou com uma transformação moral, uma transformação na sua conduta. Existem pessoas que aceitam a Cristo como se aceitasse um panfleto, e isso não interfere em nada na sua maneira de viver. Pessoas não deixam de ser o que era, pessoas que não querem abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus desejos, pessoas que querem simplesmente aceitar a Cristo como se aceita qualquer coisa, e não recebê-lo em sua vida, ao ponto do eu diminuir e ele viver. Por quê? Porque não entendem que são pecadoras, porque acham que não precisam de Jesus Cristo, estão felizes do jeito que são, estão felizes do jeito que é. Quem sabe quem é Saulo? Saulo era Paulo, Paulo era Saulo, que morava que veio de Tarso, Saulo de Tarso. E esse homem perseguia os cristãos. Esse homem, ele tinha sangue nos olhos, por assim dizer.
Ele queria pegar os cristãos, arrastá-los das suas casas, levá-los às prisões. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Era um homem que perseguia os cristãos. Um dia, a caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus se manifesta a ele. Ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias e começa, a partir daí, a chamar Jesus de Senhor. Ele perseguia os que serviam a Jesus e ele passa a servir a Jesus. O que aconteceu com a vida de Paulo? Depois que ele voltou a enxergar, ele continuou perseguindo os cristãos? Depois que Paulo foi transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus, ele foi ali só a servir os judeus e ficou com as coisas dos judeus? Não, ele foi para os gentios. Pessoas que ele odiava. Pessoas que ele não queria comer na mesma mesa, pessoas que ele repudiava, porque o judeu repudiava o gentil, um fariseu não queria saber de comer na mesma mesa do que um gentil, e Paulo teve uma transformação moral na sua vida. Meu amado, receber a Cristo em sua vida deve gerar em nós uma transformação moral, uma transformação em nossas atitudes. O que falava palavrão não fala mais, o que batia não bate mais, o que roubava não rouba mais, o que traía não trai mais. Isso é o resultado daqueles que entenderam o que é receber a Cristo. Isso é o resultado daqueles que entenderam a sua condição pecaminosa e distante de Deus. E entenderam que é só Jesus que pode ligar o homem a Deus. Meus amados, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16, por favor. Eu disse no princípio dessa palavra, que existem coisas nas nossas vidas, que são decisões de vida ou de morte. Amém? Eu quero dizer para você, meu amado, que aceitar a Cristo, receber a Cristo, crer em Cristo, é uma questão de vida ou morte para nós. Só que isso tem sido banalizado. Isso tem sido banalizado. A pessoa que recebe a Cristo em sua vida, ela deve andar como Cristo andou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, pois está escrito, sejam santos, por quê? A gente está vivendo em uma época, estamos vivendo em um momento da igreja, aonde a liberdade está excedendo a pontos que são terríveis. Hoje tudo pode na igreja. Hoje está tudo legal. O jugo foi tirado da igreja. Hoje a visão está aberta na liberdade com que Cristo nos libertou. E as pessoas não precisam mais estar presas às religiosidades. Só que isso está fazendo com que a igreja perca o verdadeiro sentido do que é ser cristão, do que é andar como Cristo andou. Tudo bem, meu irmão, você não precisa andar com uma saia cobrindo o seu pé e uma blusa cobrindo os teus braços todos, até aqui no pescoço. Mas também você não precisa andar pelado. Tudo bem, meu amado, você pode namorar, mas tenha um namoro em Cristo Jesus. Os cristãos começam a namorar e já começam a namorar como se fosse um casamento. Está comendo o bolo antes da festa. Você entendeu isso? Guarda no teu coração. Sabe, meu irmão, o pecado que outrora
era motivo de todas as pregações da igreja cristã. Nas cartas, Romanos, você vai ver o poder do pecado, as obras do pecado, você vai ver coisas ali, e que a igreja vinha ali batendo com pau no pecado. Sabe o que a igreja pensa hoje? Todo mundo peca. Esse é o pensamento maligno que infiltrou no coração daqueles que se dizem cristãos. Em Cristo somos lavados pela palavra. Eu não sei se você reparou, eu estou com uma camisa suja. Não é minha esposa que é porca, não. Não é minha esposa que é porca. Ela está suja. E uma camisa branca suja é incômodo, não é? Acho que a Damares está me vendo ali, ela está aflita, ela está assim com a mão, ó, querendo lavar minha camisa. Irmão, sabe o que eu quero falar para você essa noite? Como profeta, que assim como uma roupa suja é incômoda aos nossos olhos, assim é o pecado diante de Deus. E deve ser assim o pecado diante dos santos, diante da igreja. O pecado não deve ser visto como uma coisa normal. O pecado não deve ser visto como uma coisa aceitável, tolerável. O pecado é intolerável no meio da igreja. Todo mundo peca. Sede santos, porque Ele é santo. Se você não tem o conceito de quem é Cristo na sua vida, se você não entender que Cristo em você te torna filho de Deus, e você sendo um filho de Deus, você é sacerdote, você é um representante de Deus na terra, você é um povo separado, eleito, sacerdócio real, para manifestar a glória de Deus em meio ao pecado. E como que os santos caminham com as vestes sujas? Do que adianta entrar com os melhores ternos, entrar com a melhor roupa de domingo, mas com os colarinhos impregnados no pecado, o coração perdido nas coisas que estão lá fora. Às vezes achamos que estamos abafando com as coisas que estamos fazendo para Deus, mas Deus está olhando as nossas vestes sujas, porque a ideia se perdeu. E Cristo suplica por nós, em vez de nós suplicarmos por Cristo. Te incomoda olhar uma roupa suja? Parece que a pessoa que está usando uma roupa suja, ela não tem espelho em casa. E eu vou te contar uma coisa, meu irmão. Às vezes você sai com uma camisa branca. Aí você tem que deitar no chão para arrumar um carro, aí ela já sujou. Depois que a camisa já sujou, meu irmão, parece que nada mais interfere, aí você já começa a limpar a mão na camisa. A toalha, a toalha branca na mesa. Aquela coisa ali, todo mundo ali com o maior cuidado, comendo macarronada de domingo em cima da toalha branca. Todo mundo ali, precisão cirúrgica para enrolar o macarrão. Caiu primeiro, aí vem uma criança e derruba a Coca-Cola, aí já esculhambou, aí já, ninguém tem mais cuidado com a toalha. Não é verdade? Mas assim está sendo as nossas vidas, meu irmão. Perdemos o temor por Deus. Aceitar a Cristo deve implicar em nossas vidas transformação. Aceitar a Cristo deve aplicar em nossas vidas a ideia total da redenção. Entender que se pecarmos, não precisamos nos adaptar ao pecado, à sujeira e a conviver com isso. Não, devemos reconhecer as nossas falhas e saber que temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Mas se eu não tiver vergonha dos meus pecados, eu vou conviver com eles. Não estou acomodado no meu pecado. Porque o Senhor me chamou para uma coisa. O Senhor me chamou para ser santo. O Senhor me chamou para uma coisa. O Senhor me chamou para ser filho. E onde quer que eu for, de glória em glória, de vitória em vitória,
de libertação em libertação, eu vou refletir a tua glória para os pecadores, para o mundo. Como está o seu coração essa noite? Como está a sua vida? De que maneira você se apresenta a Deus essa noite? Com os trapos de imundícia, achando que Ele está recebendo alguma coisa? Eu te convido a fechar os teus olhos. Talvez, em algum tempo da sua vida você aceitou Jesus. Talvez em alguma ocasião da sua vida, você aceitou Jesus, mas no decorrer dos dias, você foi tolerando o pecado. Você foi aceitando o pecado. Você foi fazendo com que o pecado se tornasse algo comum. Mas ele não é algo comum na vida daqueles que têm Jesus Cristo de Nazaré.